Pois bem, meus irmãos, nós vamos aqui ver neste slide, e aí os irmãos vão perceber que hora eu estou olhando para cima, hora eu estou olhando para baixo, é porque eu estou olhando para o slide que eu preparei para os irmãos, tá bom? Então a gente vai ver aqui o porquê. Eu vou só habilitar aqui a nossa canetinha aqui. Nós vamos ver o porquê que o livro de Apocalipse ele é tão assim, por que ele usa tanta simbologia. E aí eu trouxe dois argumentos aqui para os irmãos que são bem convincentes, na minha opinião, e esses argumentos vão trazer mais clareza do porquê que tem tanto símbolo, porquê que existe tanto símbolo aqui neste livro. E o primeiro argumento é pelo contexto de perseguição que a igreja vivia no primeiro século. Tá? A igreja ela foi perseguida por dois povos diferentes, os judeus, primeiramente, e logo depois ali do ano 70, mais ou menos, há um contexto de perseguição maior por parte dos romanos. Então, ali pelos anos 60 a 70 em diante, nós temos uma grande perseguição dos romanos contra a igreja. Então, nesse contexto de perseguição, e aí todos os estudiosos aí do livro de Apocalipse vão entender que ele foi escrito no ano 90 depois de Cristo. E no ano 90 depois de Cristo seria ali Domiciano, que estaria como imperador de Roma, né? Então Roma ainda tinha uma grande influência no mundo na época. E nós temos aqui esse contexto de perseguição, então até para driblar, né? Essas pessoas, por exemplo, se esses escritos, esses manuscritos fossem parar na mão de um soldado romano, eles não entenderiam, né? Então é uma espécie de código, vamos dizer assim, de criptografia, para que as pessoas que não fossem cristãs, principalmente os romanos, né, pegassem essas cartas, esses manuscritos, não entendessem esses livros, porque o livro de Apocalipse traz uma crítica ao Império Romano, né? Então, por exemplo, você queria falar mal do Império Romano sem ser ali perseguido, você utilizaria o quê? Símbolos, coisas que eles não entenderiam a mensagem ali daquele livro. Então, era mais fácil para um cristão entender esses símbolos e essas simbologias, porque a literatura judaica do primeiro século trabalhava muito, não só do primeiro século, mas a literatura judaica trabalha muito com simbologia e com símbolos acerca do fim do mundo, do fim dos tempos. Então, os primeiros cristãos eram judeus, obviamente, né? O João, o apóstolo, era judeu, apesar de que a igreja não seria, ela não seria 100% judaica, porque os gentios também foram alcançados pela pregação do evangelho. Mas os primeiros cristãos, a maioria eram judeus, então como eles já estavam acostumados com esse tipo de literatura, seria mais fácil para os cristãos entenderem. Porém, para os romanos não, né? Os perseguidores não decifrariam ali o que seriam essa mensagem passada para João. Então existe essa interpretação, né, também. E existe a segunda interpretação, que eu acho muito coerente, é a que eu mais gosto quando alguém me pergunta, é a que eu mais gosto de passar para alguém, né? É essa segunda interpretação, porque João recebe, eu não gosto muito da palavra mística, né? Mas eu coloquei esta palavra aqui, mas ele recebeu visões, e ele recebeu revelações acerca de outro mundo, como o céu, o inferno. São coisas que você não está acostumado a ver necessariamente o tempo todo, né? Então João está escrevendo aqui realidades que ele não compreendia na sua forma humana, vamos dizer assim. Para eu dar um exemplo, vamos supor aqui, dar um exemplo assim bem básico, é como se o Senhor te levasse para 2100. Vamos supor, o Senhor vai estar aqui em 2024, o Senhor vai te levar para 2100. Chegando lá em 2100, tu vai ver coisas que não existem em 2024 ainda. Naquela realidade de 2100 já existe,
mas aqui em 2024 não existe ainda algum tipo de tecnologia, alguma coisa que existe em 2100, se Jesus te levar agora, mas que não existe em 2024, e você precisa transmitir esta mensagem. Em 2100 existe isso aqui, mas como não existe ainda em 2024, que tipo de termo, que tipo de palavra você vai usar? Você vai olhar para alguma coisa parecida aqui em 2024 e vai usar como exemplo para tentar descrever aquilo que você viu em 2100. Então é justamente essa linguagem de Apocalipse que João traz. Ele está tendo revelações de coisas que ele nunca viu. Então ele precisa olhar, e é mais forte ainda para João, porque ele está tendo revelações sobre o céu. Então, como eu vou descrever para pessoas terrenas coisas que existem no céu, em uma realidade totalmente diferente? Então, ele precisa usar símbolos. Por isso, você vai ver alguns textos de Apocalipse, a linguagem era como, ou é como, né? Porque não necessariamente é aquela coisa. Por exemplo, quando o Apocalipse diz que tem ruas de ouro, não necessariamente seria ouro, mas seria algo muito melhor que o ouro, mas que João precisava descrever de uma forma que nós entendêssemos o quão grandioso é aquilo, sabe? Então, por isso que Apocalipse ele utiliza esta linguagem, porque João está descrevendo coisas que ele nunca viu. Então, para melhorar para melhorar a leitura dos cristãos que iriam ler essa carta, porque João também escreve coisas proféticas, então não seria somente para aquele tempo. Quando a pessoa lesse essa carta, ela entendesse melhor o que João estava vendo e o que ele estava nos passando. Então esse é um bom argumento que eu trago aqui para os irmãos, e nós vamos para o nosso segundo tópico. Bem, meus irmãos, aqui no nosso segundo tópico eu trouxe como um símbolo também, o primeiro símbolo que eu vou tratar aqui com os irmãos, as 7 bem-aventuranças. E as 7 bem-aventuranças eu trouxe aqui para os irmãos porque é um marco da pregação de Jesus, né? As bem-aventuranças, ela é descritas ali em Mateus capítulo 5 em diante. Nós temos o Sermão da Montanha, e a maioria dos estudiosos vão entender que toda a pregação posterior de Cristo vai se basear em Mateus capítulo 5, 6 e 7. A mensagem de Cristo está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então ali está o principal esboço, vamos dizer assim, da mensagem de Cristo. Tudo que Cristo, as parábolas que Cristo vai usar depois, é baseada em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, onde Jesus trata acerca do reino, acerca dessas bem-aventuranças, como as pessoas deviam se comportar, como as pessoas deviam agir, como elas deviam ser, como os seguidores de Cristo deviam ser. Tudo está em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, e ele inicia com as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, e Jesus inicia esta mensagem assim. E isto aparece também em Apocalipse, no livro de Apocalipse. Nós temos pelo menos 7 bem-aventuranças, que é uma das principais características da mensagem de Jesus. Eu vejo, né, isso é algo particular meu, eu vejo como uma espécie de assinatura da carta, vamos dizer assim. Por exemplo, se você mandasse uma carta para alguém agora, você colocaria o seu nome lá, né? Ou pelo menos uma assinatura para dizer que a carta realmente é sua. Antigamente era muito mais utilizado a assinatura. Você escrevia uma carta e escrevia a assinatura. Então eu vejo as 7 bem-aventuranças como uma espécie de assinatura de Cristo, dizendo, assim como eu iniciei o meu ministério da pregação com as bem-aventuranças, o livro de Apocalipse vai conter essas bem-aventuranças como uma característica, como uma assinatura de Cristo, dizendo, sou eu mesmo que estou falando aqui através desta carta. O livro de Apocalipse é totalmente espiritual, como toda a Bíblia. Você não estuda Apocalipse sem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos traz esta lembrança, assim como Cristo falou que o Espírito Santo iria fazer com que lembrássemos das palavras de Cristo, né? O Espírito Santo nos traz esta lembrança através das 7 bem-aventuranças como uma espécie de assinatura de Cristo, vamos dizer assim. E eu deixei aqui os versículos que você pode ver, está no livro de Apocalipse, essas bem-aventuranças.
capítulo 1, versículo 3, capítulo 14, versículo 13. Então nós temos aqui no final o versículo e onde você pode encontrar ele para você estar lendo ali pelo contexto inteiro. É muito bom você ler o contexto inteiro, né? E aí sim você entender melhor o que está falando lá. Mas então as bem-aventuranças, elas trazem esta lembrança ao sermão da montanha, ao sermão do monte, né, onde Jesus inicia com as bem-aventuranças. Aqui, meus irmãos, nós temos o Cavaleiro Branco, apesar de eu ter colocado no slide que serão os 4 cavaleiros. Eu quero falar mais sobre o Cavaleiro Branco porque é o que gera mais debate do que ele significa. Eu coloquei aqui 3 interpretações, né? Os irmãos podem ver aqui as interpretações mais comuns do que significa este cavaleiro. E aí alguns interpretam como Cristo ou como Evangelho. Então esse cavaleiro branco seria Cristo ou o Evangelho, né? Como um símbolo espiritual, por causa da coroa que ele usa, né? Então alguns interpretam que é Cristo, o que é o próprio Evangelho. Alguns vão dizer que são governos conquistadores, governos que conquistam o poder, conquistam, né, conquistam outros países e são impérios, vamos dizer assim, como o Império Romano existiu, como o Império Otomano, etc e tal. Mas a interpretação que eu mais gosto e que eu gosto de utilizar é a interpretação de que o anticristo ele é sim esse cavaleiro branco, tá? O cavaleiro branco seria sim o anticristo, e aqui eu coloquei o porquê. Então que tem as características do anticristo, tá? E vale lembrar, irmãos, eu quero deixar isso aqui bem claro aqui para os irmãos, vale lembrar que Apocalipse capítulo 6, ele é o início da grande tribulação. No capítulo de número 4, João ele é levado ao céu em espírito, ele é arrebatado em espírito até o céu, e ele tem ali a visão do trono, a visão dos animais, dos anciãos, né, que estão ali perante aquele trono, e ele tem a visão do cordeiro tomando o livro da mão daquele que está sentado no trono. Então você tem a adoração ao Pai e ao Filho no capítulo 5 de Apocalipse. E depois desses acontecimentos nós temos o início da grande tribulação através dos selos. Então eu não acho que esse cavaleiro é Cristo, porque no capítulo 5 é Jesus quem está abrindo o selo. Então se você pegar cronologicamente, e aí você pode entender assim comigo ou não, mas se você pega cronologicamente, como o Cordeiro está abrindo no capítulo 5, ele está tomando o livro e logo depois abrindo os selos, e ele já aparece novamente no capítulo 6, no versículo 1, sendo que ele acabou de abrir os selos, né? É ele quem abre os selos, é o Cordeiro quem abre os selos. Então, não é Cristo aqui, porque há essa diferença de tempo, apesar de que o livro de Apocalipse acontece uma realidade diferente, nós estamos falando que um Deus onipotente, mas se você pegar ali lendo cronologicamente ali o livro, né, você lendo o capítulo 5 e logo lendo o capítulo 6, quem abre o selo é o Cordeiro, né? E quando ele abre esse selo, como ele abre o selo e logo depois o Cavaleiro Branco já é ele. Eu não entendo assim. Então, nós estamos aqui no início da grande tribulação, e o que marca a grande tribulação é a presença do anticristo na terra, né? No início da grande tribulação, o que marca esta grande tribulação, apesar de ser a ira de Deus, é o anticristo aqui na terra. E é justamente esse cavaleiro branco, o primeiro ser que aparece ser o anticristo, é justamente porque é ele quem marca a grande tribulação, né? E então, o que eu posso argumentar aqui para os irmãos do porquê que é o anticristo, e aí muita gente se pergunta por que da cor branca. Então é só você ler aqui a parte amarelinha, ó, esse primeiro tópicozinho aqui, que você vai entender o porquê da cor branca. Essa cor branca, ela é utilizada para Cristo também. Apocalipse capítulo 19, ele vê um cavaleiro, ele vê um cavalo. Então essa cor, ela é utilizada para Cristo. Então por que ela está sendo utilizada para o anticristo? Justamente porque o anticristo é uma falsificação do verdadeiro Cristo, né? O anticristo ele vai querer se parecer um Messias, ele vai querer se parecer Cristo, e ele vai fazer isso através de uma falsa paz, né?
através de uma falsa paz. Então, nós podemos dizer que a cor branca é utilizada aqui justamente para dar para dar esse contraste, né? É uma cor branca no capítulo 6, é uma cor branca no capítulo 19, mas essa cor branca do capítulo 6 é justamente para mostrar que o anticristo ele vai tentar se parecer com Cristo em muitas coisas, né? Então ele vai tentar trazer paz, mas vai ser uma falsa paz. Então ele vai agir como o Messias, mas não vai ser o Messias, entende? Então nós temos aqui algumas características do capítulo 6 do anticristo, desse cavaleiro branco no capítulo 6, que nós não temos em outras passagens, outras passagens acerca de Cristo. Então, por exemplo, nós temos aqui no capítulo 6 um cavaleiro que tem um arco, mas é um arco sem flechas, né? Então, além de ser um arco, que Jesus não aparece nas outras descrições com arco, ele tem um arco sem flechas. Então, como ele tem uma arma, mas não pode utilizar essa arma, e como ele vai conquistar se ele não pode utilizar essa arma? Então, nós entendemos que ele vai conquistar através de diplomacias. Então, por exemplo, muito provavelmente, né, o anticristo será um líder político. E através de diplomacias, enganando outras nações, ele vai alcançar esse prestígio de todo o povo, de todo o mundo, entende? Principalmente através dessa falsa paz. Só que você não vê Jesus Cristo aparecendo com arco no livro de Apocalipse. Você vê Jesus Cristo aparecendo com espada, como por exemplo no capítulo 1, uma espada afiada saía de sua boca. Capítulo 19, ele aparece com a espada novamente, ele não aparece com arco, como aparece aqui no capítulo de número 6. Uma outra característica, por exemplo, que nós temos, e por isso eu coloquei aqui paralelos, aqui em cima você pode ver paralelos com Apocalipse 19. Eu botei aqui porque, por exemplo, em Apocalipse 19, aquele cavaleiro, ele se chama fiel e verdadeiro. Ele tem uma palavra escrita que é a palavra de Deus, ele se chama palavra de Deus. Então você vê aquela característica que nós não temos no capítulo de número 6. No capítulo de número 19 está escrito no manto, na coxa daquele cavaleiro, que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Então nós não temos ali em Apocalipse capítulo de número 6 este escrito neste cavaleiro. Então nós vemos ali grandes diferenças do falso Messias para o verdadeiro Messias, que é o do capítulo 19. Pois bem, meus irmãos, falamos um pouco sobre o anticristo, vamos falar agora sobre as duas bestas que saíram do mar e da terra. Falamos um pouco sobre o cavaleiro branco. E nós estamos aqui em Apocalipse capítulo de número 13, aqui, né, sobre as duas bestas, uma que sai do mar e outra que sai da terra. E eu coloquei aqui no slide que estas bestas simbolizam poderes políticos e império que perseguem os santos, tá? E seria principalmente a besta que emerge do mar. Essa besta que emerge do mar simboliza poderes políticos e impérios que perseguem os santos. Esta besta que vem da terra simboliza falsos profetas ou líderes religiosos que apoiam esse sistema opressor. Eu coloquei aqui, já está até marcado, que na grande tribulação vai existir uma trindade satânica. Eles querem se parecer com Cristo, com Deus. Então, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, eles vão se manifestar em uma trindade que seria o dragão e as duas bestas, né? A besta que sai do mar e a besta que sai da terra, junto com o dragão, formam aí uma trindade satânica. Então, eles serão conhecidos como o diabo, o dragão, né? O anticristo e o falso profeta. Essa trindade satânica, ela atuará na grande tribulação através principalmente dos impérios, das políticas. Então essa perseguição, vamos dizer assim, intelectual, entre aspas, intelectual, né? Essa perseguição assim que existe hoje na igreja brasileira, por exemplo, não de matança, não perseguição como acontece em outros lugares do mundo, mas uma perseguição cultural, vamos dizer assim, ela é um símbolo do que vai acontecer na grande tribulação, né? Como eu disse na aula anterior,
no slide anterior, o anticristo ele vai conseguir apoio popular através de diplomacias, vai acontecer isso mesmo com essa trindade satânica, eles vão fazer isso, né? Então vai ter ali impérios, vai ter nações, vai ter povos, vai ter diplomacias contra tudo aquilo que é santo. Então, contra tudo aquilo que vem de Deus, essa trindade satânica vai atuar para enganar o maior número de pessoas possível. Então, essa besta que saiu da terra, que saiu do mar, ela é o anticristo, tá? Ela é o anticristo. E a que saiu da terra seria um anti-espírito, vamos dizer assim. Então nós temos o diabo, nós temos o anticristo, nós temos esse anti-espírito, que é esse que saiu da terra. Esse falso profeta, que seria esse anti-espírito, essa besta que saiu da terra, esse falso profeta vai levar pessoas à falsa adoração, ou pelo menos a adoração a um Deus falso. O Espírito Santo nos leva à adoração ao Deus verdadeiro. Esse anti-espírito atuará para levar pessoas a adorarem esse Deus falso na grande tribulação. Então nós temos essa besta que saiu do mar, que é o anticristo, e essa besta que saiu da terra, que seria uma espécie de anti-espírito, vamos dizer assim, que vai levar pessoas a adorar falsos deuses, principalmente a adorar o diabo e a adorar o anticristo e etc. Assim como o Espírito Santo faz com que adoremos a Jesus. Então ele esse anti-espírito, essa besta que saiu da terra vai levar pessoas a adorarem ao anticristo, né? Assim como nós adoramos ao verdadeiro Cristo, pessoas adorarão ao Cristo falso, que é o anticristo. Então nós temos aqui esse símbolo das duas bestas. Então a besta que saiu do mar é o anticristo, e a besta que saiu da terra é o falso profeta, uma espécie de anti-espírito. Então aqui deu para entender mais ou menos o que eu quis passar aos irmãos. E vamos para o próximo slide. Nesse próximo slide nós vamos ver as duas testemunhas, e eu quis trazer as duas testemunhas aqui porque ela é um dos argumentos do porquê que a igreja não está neste período de grande tribulação, porque a igreja sempre foi chamada de testemunha. Por exemplo, Atos capítulo 1, versículo 8, os discípulos são chamados de testemunhas, ali em Atos 1, principalmente ali no versículo 8 em diante, ou versículo 7 em diante, mais ou menos ali, você vai ver que Jesus pede para que eles fiquem em Jerusalém, porque eles receberão poder para ser as testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém como nos confins da terra. Então, a igreja ela é chamada para testemunhar. Só que por que Deus mandaria essas duas testemunhas se a igreja estivesse na terra? Sendo que esse papel de testemunho, ele é da igreja, entende? Então, se esse papel é da igreja, não precisaria necessariamente Deus mandar duas testemunhas. Mas como a igreja não está aqui na terra, então vem essas duas testemunhas. É assim que prega a doutrina pré-tribulacionista. Mas o que eu quero falar sobre essas duas testemunhas é que elas são literais, tá? Essas testemunhas são literais. Alguns vão tentar espiritualizar isso aqui, não, mas elas são literais. Elas estarão aqui no período do anticristo, eles vão ser enviados como testemunhas pela graça e misericórdia de Deus para testemunhar acerca da verdade, porque o mundo, irmãos, estará como Sodoma e Gomorra. Então, por exemplo, Jerusalém hoje, ou pelo menos Israel hoje, tem a maior parada gay do mundo, por exemplo. Israel hoje tem um nicho de idolatria muito grande. Isso já acontece em Israel, mas essas duas testemunhas, elas vão vir para pregar, por exemplo. E através desta pregação, pessoas irão se converter durante a grande tribulação. Sim, pessoas irão se converter durante a grande tribulação. A linguagem aqui é que eles vão pregar e vão morrer durante 3 dias e meio, e eles permanecerão mortos ali, né, até que eles serão ressuscitados. Então a linguagem de Apocalipse é que o mundo inteiro vai ver. E alguém se pergunta como o mundo inteiro vai ver isso, se isso é literal. E isso é muito comum. Por exemplo, eu aqui através desse vídeo estou falando com diversas pessoas ao mesmo tempo.
através desse vídeo aqui. Eu não sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo, mas mais de uma eu tenho certeza que vai. Então nós temos aqui, eu estou falando através desse vídeo com mais de uma pessoa. Então neste tempo, ainda mais hoje que tudo é filmado, todas as pessoas estão com o celular para filmar, vai ser para alguém abrir uma live, para alguém gravar ali, vai ser, né? Vai ser muito rápido. Então por isso que o mundo inteiro vai ver essa ressurreição dessas duas testemunhas. E por isso aqui, irmãos, eu já quero tirar da cabeça de alguém que aqui não é Moisés, aqui não é Elias, aqui não é Enoque, porque aqui eles vão morrer, né? Então Elias, ele está no céu, e apesar dele não ter morrido, ele está num corpo glorificado. O corpo glorificado não morre, e essas duas testemunhas vão morrer. Moisés a mesma coisa, Enoque a mesma coisa, né? Então não é nenhum dessas pessoas aqui. E alguém pode dizer que Elias virá nos últimos dias, como acontece com a profecia, mas esta profecia se cumpre em João Batista, que veio no espírito de Elias, entende? Então aqui essas duas testemunhas nós não sabemos quem é, mas são duas pessoas literais, mas não é nenhuma dessas pessoas que eu acabei de citar, como muita gente pensa. Então, essas duas pessoas, essas duas testemunhas, né, que virão para pregar o evangelho na grande tribulação, serão sim duas pessoas literais, mas não essas pessoas que a gente acha, Elias, Moisés, Enoque. Eu acho que são duas pessoas, né, mas que a gente ainda não sabe quem são essas pessoas e provavelmente não saberemos, pois não estaremos aqui. No nosso penúltimo slide, nós vamos falar sobre a mulher e o dragão, e aqui nós temos algumas interpretações para isso. Nós temos pelo menos 3 interpretações. A primeira é que ela seria aqui, ela simbolizaria Israel, né? A mulher representa Israel, de onde veio o Messias, então por isso que ali dá um trabalho de parto, né? Porque Jesus nasceu em Israel. As 12 estrelas na coroa da mulher são interpretadas como as 12 tribos de Israel, né? Então, e essa perseguição contra ela seria esta perseguição que Israel vai sofrer do diabo, do anticristo e do falso profeta. Então essas 12 estrelas simbolizam essas 12 tribos, e aí nós temos essa interpretação. Nós temos a interpretação aqui que seria todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus, essa mulher representa todo o povo de Deus, até porque a igreja é comparada como noiva, Israel é comparado como esposa. Então seria como todo o povo de Deus, um símbolo coletivo de crentes, tanto judeus como gentios. Ela poderia representar ali a igreja fiel ao longo da história, mas protegida por Deus. E nós temos uma terceira interpretação, que seria, essa interpretação lá é da igreja católica romana principalmente, então que essa mulher seria Maria. Porém, se esta mulher que é Maria, ela contraria outros dogmas católicos, então esta interpretação ela é equivocada, pois, por exemplo, esta mulher, ela sofre dores de parto. Então, se ela sofre dores de parto, então ela está sofrendo a consequência do pecado, porque as dores de parto é uma consequência do pecado de Eva. Isso contraria o dogma de que Maria não tem pecado, como a igreja católica diz. Então, nós temos estas 3 interpretações, você pode crer em qualquer uma delas, mas eu creio que esta mulher simboliza Israel. Na minha opinião, esta mulher, ela simboliza Israel. No nosso último slide, nós temos aqui o número da besta, né? Que tanta gente fala sobre esse número, e eu queria trazer a atenção dos irmãos para este assunto, porque nós não sabemos o que necessariamente é esta besta, ou esse número da besta, né? Ao longo da história nós tivemos algumas interpretações de que esse número da besta, essa marca da besta, vamos dizer assim, é uma marca, né? Esta marca da besta seria um chip. Eu já vi gente dizendo que o Pix que a gente utiliza hoje em dia, seria a marca da besta. Há muito tempo atrás, algumas igrejas diziam que a televisão era essa marca da besta, né? Então coloquei aqui no slide, não é um chip, não é o Pix e não é a sua televisão. Não é nada disso, a marca da besta não simboliza isso. Alguns interpretam que esta marca seria uma doutrina, um pensamento. Por quê?
Porque o judeu ele carrega na sua mão direita ou na sua testa uma espécie de caixinha, né? Então essa caixinha contém ali mandamentos da Torá. Então por isso a mão direita e a testa, que é utilizada aqui como linguagem. Então, assim como tem mandamentos ali na mão de um judeu, na mão direita ou na testa, seriam então mandamentos, falsas profecias. O diabo é caracterizado por distorcer a palavra de Deus desde o Gênesis. Se você ler o Gênesis, você vai ver o diabo dizendo coisas que Deus não disse. Então, ali quando ele está conversando com Eva, né? Então você poderia ser um ensinamento, uma doutrina, um pensamento, uma filosofia, pode ser, mas não é essas coisas. Então, como a gente não tem certeza, eu não coloquei aqui o que é, mas eu coloquei aqui o que não é. Né? Não é um chip, você vai botar um chip já é a marca da besta. É algo muito maior do que isso, né? Então, alguns vão dizer, eu até coloquei aqui, que 666 é o número do homem, né? O número 6, na numerologia bíblica, seria o número do homem, assim como 7 é o número da perfeição. Então, mas eu coloquei aqui 2 tópicozinhos. Então, por exemplo, meu Deus, tá torto, mas é isso aí mesmo. Então, o livro de Apocalipse ele é simbólico, tá? A gente não pode interpretar ele 100% literal e nem 100% simbólico. Nós temos que ter esta mesclagem de símbolos com literalidade. Então, a marca será literal, mas ela aparece no livro como símbolo, como simbólica. Então, por exemplo, o número 666, essa marca, ela representa conceitos espirituais, tá? Então, eu interpreto assim, pode haver divergências, mas só pelo fato de haver divergências, nós não sabemos o que é de fato, entende? Então, interpretar esse número como um chip é reduzir a profundidade espiritual que tem esta profecia. Então, por exemplo, alguns podem dizer que é a internet, porque o número 6 em hebraico é o W, né? Então 666 seria www, então a internet seria um meio que o diabo iria utilizar. Mas existem muitas interpretações acerca disso. Então eu vim desmistificar essa coisa que a gente tem com a marca da besta, né? Então, ao longo do tempo, a igreja sempre falou que a marca da besta são coisas diferentes, mas nós devemos olhar para as escrituras e estudar elas e ver que nem tudo é o que a gente pensa que é. Nós não podemos simplesmente ouvir o que alguém disse e dizer isso com certeza. Mas o que é certo é que quem receber essa marca será condenado sim, porque vai ser uma marca qual o anticristo, o falso profeta e o diabo colocará nas pessoas. Mas você quer saber realmente quem não vai receber essa marca e quem não vai ser condenado? É quem deixar o like neste vídeo e deixar um comentário. Então, se você puder curtir e nos ajudar para o crescimento deste canal, eu agradeceria muito.